Capítulo 122. De jeito nenhum. É circa. Um coro de vozes alegres veio de todos os lados. Circa. Circa está de volta. Ao ouvir que a elfa guardiã desaparecida havia retornado sã e salva de repente, hordas de elfos de gelo surgiram de vários lugares da vila para recebê-la. A excitação deles foi breve, no entanto. No momento em que avistaram a forasteira com ela, eles assumiram posições prontas para a batalha com olhares cruéis em seus rostos. Um intruso. É um estranho. Há um intruso na aldeia. Instantaneamente, arcos, flechas e adagas afiadas foram apontadas para Surro. Circa pulou na frente dele, acenando com as mãos urgentemente. Não, não lute. Ele não é um intruso. Olhe atentamente, ele é filho de Xaxá. O que? Xaxá. O filho dela? Todos pareciam confusos enquanto olhavam para o rosto de Surro. Alguma compreensão pareceu inundá-los, fazendo seus olhos se arregalarem. Não. Espere. De jeito nenhum. Isso não pode ser real. Os cautelosos elfos de gelo rapidamente se viraram para a estátua de gelo na entrada da vila, seus olhos alternando entre ela e o rosto de Surro. Suas bocas estavam abertas. Incrível! Ele realmente parece o Xaxá. Ele tem os olhos dela. E o nariz dela. Até o cheiro dela. Qual era o nome do filho dela mesmo? Sung Sung. Seus idiotas! Ela disse que o nome dele era Sung Surro. Circa, ele é realmente filho de Xaxá? Onde você o encontrou? A tensão cortante se dissipou imediatamente, substituída por um clima de celebração. De fato, os elfos pareciam tão amigáveis que todos os preparativos que Surro fez antes de entrar no calabouço glacial de repente pareceram bastante desnecessários. Enquanto Circa se gabava de como havia encontrado Surro, ele permaneceu calmo e estudou cada um dos elfos de gelo. Todos eles pareciam jovens, ele pensou. Suas vidas eram provavelmente diferentes das dos humanos, mas, a julgar por suas aparências, nenhum deles parecia ter mais do que o início ou o fim da adolescência. Nenhum parecia ter um ano a mais do que 20. Não há adultos mais velhos entre eles. Esse não era o único detalhe peculiar, também. Eles são mais fracos do que eu pensava, Surro refletiu. Um olhar estranho surgiu no rosto de Beiro enquanto ele sussurrava. Os guerreiros elfos de gelo que eu conhecia eram, em sua maioria, bestas mágicas de classificação A, classificação B no mínimo. Mas estes são Rank B no máximo. Alguns deles são até D Rank. Nenhum é Rank A de jeito nenhum. Sim. Eles são muito fracos. Circa os ouviu e assentiu. Isso não deveria ser uma surpresa. Os guerreiros talentosos da nossa tribo foram todos convocados durante a guerra, onde pereceram. Todos nós na vila agora éramos aqueles que eram muito jovens naquela época, ou simplesmente muito fracos. Guerras entre os governantes e os monarcas eram travadas desde tempos imemoriais. Este lugar já foi governado pelo monarca de Frost, rei do povo da neve, que havia recrutado quaisquer elfos de gelo úteis o suficiente em batalha para serem arrastados para a guerra. Claro, era uma grande honra ser o soldado do monarca, e para qualquer guerreiro, morrer em batalha era a maneira ideal de morrer. Aqueles que ficaram na vila também receberam um papel, um que não era menos importante do que o dos guerreiros. Eles deveriam nutrir a próxima geração, treinando-os até que estivessem aptos a se juntar à próxima batalha e continuar a guerra sem fim. É isso que somos. As crianças nascidas durante a guerra. Então crianças, elas agora tinham idade suficiente para empunhar arcos, flechas e punhais, prontas para seguir os passos dos pais e se tornarem guerreiras por direito próprio. Surro percebeu uma contradição. Mas você disse que indivíduos fracos também foram deixados para trás, certo? Eles não podem ter sido todos crianças. Para onde eles foram? Nem sempre foi assim.
A maioria dos adultos da tribo morreu no dia em que os espíritos da floresta do Eco se tornaram selvagens. Há apenas um que ainda está vivo. A floresta do Eco. Os olhos de Surro naturalmente se moveram para a escultura de gelo de sua mãe. Shaen foi retratado em combate dinâmico, punhais em ambas as mãos e seu cabelo esvoaçando atrás dela enquanto ela executava algum tipo de dança de espada. Atrás dela estava um grande dragão, aparentemente protegendo-a com suas asas bem abertas. Como um estudante de arte, Surro se perguntou como eles conseguiram construir uma estátua tão elaborada de gelo. Minha mãe usa punhais? Ele perguntou. Sim. Nós emprestamos algumas das nossas para ela, já que ela disse que não tinha armas. E foi então que Xaxá se tornou nossa salvadora. Circa contou a eles como Shaen tinha aparecido um dia, voando por uma tempestade de neve nas costas de um dragão negro. Quando ela chegou a esta floresta congelada, os elfos de gelo que estavam vivendo aqui na época estavam enfrentando um grande perigo. Por alguma razão, os espíritos da floresta do Eco tinham se espalhado e estavam correndo em direção à nossa aldeia. Asterisco, asterisco, asterisco. Floresta do Eco. A floresta era um solo sagrado para os elfos do gelo. Dizia-se que ninguém que pisasse lá dentro conseguiria ressurgir. Houve um nome diferente para este lugar, a Floresta das Provas. Naquela época, era um lugar onde elfos do gelo que tinham atingido a maioridade passavam por um julgamento de guerreiro para serem reconhecidos como bravos lutadores. Mesmo esses julgamentos, no entanto, eram conduzidos nos arredores da floresta, já que ninguém ousava ir mais fundo. Se o fizessem, seriam hipnotizados pelos espíritos e enlouquecidos. Enlouquecido pelos espíritos? Surro perguntou. Sim. Os espíritos da floresta não têm forma corpórea definida. Isso os torna ainda mais assustadores, já que podem se tornar praticamente qualquer coisa. É muito difícil dizer se a aparência deles é sua forma real. Isso é meio difícil de entender. Enquanto Surro ouvia a explicação de Circa, os outros elfos ainda pareciam bastante animados. Eles estavam ocupados preparando uma pequena festa de boas-vindas para o caçador. A festa vai rolar hoje à noite. Boas-vindas para Sung Sung. Pare de chamá-lo assim. O nome dele é Sung Surro. A ferocidade inicial dele se foi, e seus rostos jovens agora estavam cheios de alegria. Um elfo começou a esculpir uma escultura de gelo de Surro, enquanto outro trouxe uma fruta muito preciosa para ele. Bero entrou para interferir nos preparativos. Agora. O jovem monarca gosta de carne. Mas e eu? Você tem alguma pedra de mana que eu possa consumir? Circa, enquanto isso, continuou sua história. A questão é que os espíritos da Floresta do Eco nunca saem de casa. A floresta onde os elfos do gelo viviam ficava bem ao lado da Floresta do Eco. Contanto que os elfos não invadissem o território vizinho, os espíritos não representavam nenhuma ameaça. Ou assim pensávamos, até aquele dia. O céu acima da floresta congelada foi rasgado do nada quando uma brecha dimensional se abriu. Essa pode ter sido a razão pela qual os espíritos ficaram selvagens de repente. Eles deixaram a floresta e começaram a atacar qualquer elfo de gelo que vissem. Como todos os guerreiros capazes haviam deixado a vila, foi uma calamidade para os jovens elfos que permaneceram. Já faz alguns anos desde então, disse Circa. Estávamos muito mais fracos do que estamos agora. E minha mãe te salvou. Sim. Xaxá foi incrível. Circa contou a Surro como ela apareceu de repente e pediu aos elfos que lhe emprestassem uma espada. Assim que uma adaga foi colocada em cada uma de suas mãos, ela entrou em ação. A habilidade era chamada de Dança da Espada, Circa murmurou, lembrando-se do que Aen lhe dissera. Os movimentos da mulher tinham se acelerado em uma espécie de dança, suas adagas traçando trajetórias fantasiosas ao redor dela. A maneira como ela dançava, cortando elegantemente os espíritos, tinha sido uma visão maravilhosa e avassaladora.
Os elfos de gelo inicialmente queriam chamá-la de dançarina depois de ver seus belos movimentos, mas ela rejeitou o nome, dizendo que era muito embaraçoso. Outro nome foi criado para ela. E assim, começamos a chamá-la de Donzela Dragão. E ela não achou isso embaraçoso? Surro perguntou. Kaisel gostou, então ela permitiu. Um tanto relutantemente e fiel ao apelido de Aen, o dragão negro sempre a acompanhava em suas batalhas. Percebendo que Surro não parecia familiarizado com o dragão, Bero rapidamente pareceu esclarecer. Jovem monarca, Kaisel não era um dragão comum. Ele já foi conhecido como Kaiselin, a montaria que pertencia ao monarca das chamas brancas, Baran. Ele era uma besta mágica de classificação S, a propósito. Rank S. Surro disse, arregalando os olhos. Não só sua mãe aparentemente se tornou uma caçadora de Rank S, mas ela também montou uma besta mágica de Rank S. Esta não era a mulher pacífica que ele se lembrava de casa. De qualquer forma, foram Xaxá e Kaisel que mandaram os espíritos atacantes correndo de volta para a Floresta do Eco. Xaxá ficou conosco por um tempo, nos ensinando a lutar com a espada. Você aprendeu a lutar com minha mãe? Sim. Os adultos que estavam cuidando de nós até então foram todos mortos pelos espíritos. Xaxá nos protegeu, já que não tínhamos ideia de quando os espíritos poderiam atacar novamente. Foi por isso que Shaen era conhecida como a salvadora dos elfos de gelo. Ela levava a segurança deles tão a sério que até ensinou as crianças sobreviventes a lutar. Xaxá é uma mãe para todos nós, disse Circa com um largo sorriso. Surro sentiu melancolia em seu rosto. E agora minha mãe está. Bem, como eu disse a você no caminho para cá, ela recentemente entrou na Floresta do Eco nas costas de Kaisel, dizendo que havia um cheiro estranho vindo de lá. Ela ainda não retornou. Um cheiro estranho? Surro perguntou. Como devo dizer? Xaxá era sensível ao cheiro de mana, assim como nós, elfos de gelo. Circa cheirou Surro enquanto dizia essas palavras. Surro, você cheira muito bem. Foi assim que eu soube imediatamente que você era filho dela. Aen aparentemente contou aos elfos do gelo muitas histórias sobre sua família durante sua estadia com eles. Xaxá nos disse que seu filho tem um cheiro adorável, assim como seu pai, Circa continuou. Ela nos disse que se seu marido fosse buscá-la enquanto ela estivesse na Floresta do Eco, ele não deveria ir sozinho. Ele deveria ouvir sua mensagem primeiro. Que mensagem? Um olhar sério surgiu no rosto da elfa. Ela disse que localizou o lugar onde a neve cinza cai.